Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e eu quero falar hoje um pouquinho sobre Six Sigma, a identificação da distribuição normal, um pouco de estatística sem staticase. E aí você pode se perguntar, mas para que é que eu quero saber se meus dados têm ou não uma distribuição normal? Bom, muitas ferramentas no Six Sigma podem ser utilizadas dependendo se a sua distribuição é ou não normal. Por isso a importância de sabermos identificar a nossa distribuição. Vamos lá conferir? Então vamos imaginar agora que fizemos uma pesquisa de altura média da população e dividimos essa população em faixas de 1,5 m a 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m e assim por diante. Para cada pessoa que fomos entrevistando, fomos colocando seus dados nessas faixas, para que então tivéssemos uma distribuição da altura média da população. Ao final traçamos uma linha vermelha, que nesse caso ela representa ou ela lembra um sino, uma representação clássica da distribuição normal. Ela é normal? Calma, a gente vai ver isso daqui a pouco. Nesse momento vamos então entender somente que nesse ponto teremos uma mediana e o primeiro e o terceiro quartis, mais ou menos posicionados por ali. Vamos também olhar agora uma outra distribuição, nesse caso para tempo de parada de equipamento, falhas em minuto. E também dividimos em faixas. Para cada falha, fomos da mesma forma colocando os dados em cada faixa correspondente. Porém, dessa vez, o nosso gráfico formado não nos representa muito bem aquela mesma figura de sino, sendo então uma figura com uma perna comprida que se estende até o final. Bom, teremos aqui a nossa mediana e o primeiro e o terceiro quartis, bem diferente da outra situação. Essa daí não parece ser uma distribuição normal, ok? Ok, mas o que vem a ser então a mediana, quartis, distribuição normal e não normal? Calma, vamos imaginar uma sequência de 23 números ordenados de forma crescente. Números ali aleatórios, alguns repetidos, outros não. Vamos agora dividir os 23 números por 2, na metade. E vamos ver que temos ali, nesse caso, 11,5 números para cada lado. Ok. Pegando então o 12º número, que nesse caso é o número 28, ele está realmente dividindo a série 11 para cada lado. Esse dali representa a nossa mediana, o 28 é a nossa mediana. Ok, e os quartis? Se nós dividirmos agora então os outros 11 números por 2, teremos 5,5 números para cada lado. Assim, o nosso primeiro e o nosso terceiro quartil dividem então essa faixa de números. Então nós teremos então 25% dos números antes do primeiro quartil, 25% entre o primeiro quartil e a mediana, 25% entre a mediana e o terceiro quartil e os outros 25% dos números depois do terceiro quartil. Ok, e a média? Bom, a média é o que a gente já conhece. Soma-se todos os números e divide pelo total. Nesse caso, a nossa média é 26,35. E agora entra o primeiro pulo do gato, para a gente falar um pouco de estatística sem statiquês. A nossa distribuição, ela tende a ser normal, ela tem uma grande chance de ser normal, quando a nossa média e a nossa mediana têm números próximos. Quanto mais próximos forem esses números, maior a chance da nossa distribuição ser normal. Vamos conferir agora no Minitab? E então vamos lá pessoal, esse aqui então é o famoso Minitab, que tem uma certa semelhança quando a gente olha aqui com o Excel. Bom, vamos colocar aqui então os nossos dados normais, mais que vai ser a altura, e vamos colocar nessa outra coluna aqui os nossos dados não normais, que vai ser parada de equipamento. Ok. O Minitab ele tem uma função bacana que ele gera automaticamente os nossos dados quando a gente precisa fazer tipo um estudo. Como a gente vai fazer agora uma simulação, nós vamos gerar dados aleatórios com uma distribuição normal. Então eu entrei em Calc, dados aleatórios, normal. Eu vou agora aqui gerar 500 pontos
Vou armazenar na minha coluna normal, com uma média de altura populacional, que eu vou dizer que é de 1,75 m, e um desvio padrão de 0,5. Bom, estão ali os dados. Vamos agora gerar para parada de equipamento. Da mesma forma, vamos gerar em Calc, dados aleatórios. O Weibull é uma distribuição bem parecida com essa que a gente precisa para analisar. Vamos colocar os mesmos 500 pontos aqui. Dados não normais. Parâmetro de forma é o jeitão que vai ter a nossa curva. Vou colocar como 0,6 e parâmetro de escala 50. Ok. Então os dados aqui. Vamos então gerar ali a nossa curva. Vamos ver como é que ficou a cara desse gráfico? Vamos lá em Stat, Estatística Básica, Sumário Gráfico. Eu gosto muito do sumário gráfico porque ele mostra de uma só vez várias coisas. Vamos ali ver. Selecionamos os dois aqui. Ok, geramos os dois gráficos. Eu vou entrar aqui em cima, olha, gráfico, e vou colocar lado a lado. Selecionei os dois, botão direito, lado a lado. Então estão os dois aqui, e a gente pode agora comparar. Olha a diferença dos dois gráficos, totalmente diferente. Esse gráfico aqui, até com essa curva tentando representar algum tipo de normalidade que não existe, ele não é normal, não tem o menor sentido essa curva. Eu vou até tirar a vermelhinha aqui. E esse aqui é o nosso gráfico de distribuição normal. Bom, o que a gente pode olhar nesse gráfico aqui? Primeira coisa, aqui embaixo a gente tem o que eu comentei sobre a questão de média e mediana. Esse pontinho aqui representa a nossa média aritmética e a nossa mediana. Olha só como elas estão bem próximas. Aqui nós temos a escala, 1,75 m a 1,80 m, então elas estão localizadas aqui, ó, bem próximas uma da outra. Nesse caso, 1,76 m e aqui 1,77 m. Representando então que, ok, elas não são iguais, mas elas são próximas. Tá, mas com isso eu posso dizer que elas são ou não normais? Bom, tem uma coisa interessante aqui pra gente. Tem um cara chamado valor P, p-value, enfim. Ele mostra que quanto maior esse valor, maior a chance da nossa distribuição ser normal. E qual é a linha de corte? A linha de corte é 0,05. Se o nosso p-valor é menor do que 0,05, ela não é normal. Esse caso aqui ela é menor do que 0,005. Ela não é normal de jeito nenhum. E nesse caso, ela é 0,66, totalmente normal. Bom, aqui então eu posso ter certeza, através do nosso teste de normalidade de Anderson-Darling, que é exatamente esse p-valor, que tenho aqui uma curva com distribuição normal e desse lado uma curva com distribuição não normal. Mostrando aqui também para a gente a questão de mínimo, primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um obrigado e até a próxima.